Olá, eu sou Felipe Gomes e começa agora mais um programa Mundo Soja. Hoje nós vamos falar sobre uma nova cultivar mais resistente à seca que está sendo desenvolvida pela Embrapa Soja. A falta de chuvas impediu a produção de 15 milhões de toneladas de soja nas últimas 3 safras no Rio Grande do Sul e também no Paraná, que são os principais estados produtores do grão depois do Mato Grosso. E para evitar esse tipo de problema, a Embrapa investe em pesquisa e melhoramento genético de sementes. Para entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos o Alexandre Nepomuceno, ele que é chefe da Embrapa Soja. Seja bem-vindo, Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Ô Felipe, é um prazer para nós da Embrapa estar aqui junto com vocês. Muito obrigado, ótimo. Alexandre, o mundo enfrenta essas mudanças climáticas, né, o aumento da temperatura, e eu acho que o desenvolvimento de uma cultivar resistente à seca é o sonho de todo produtor rural, né? Exatamente, Felipe. Eu acho que tu falou bem. As mudanças climáticas, eu acho que a gente achou que não ia viver isso, mas estamos vivendo, né? Passamos aí agora por uma seca que foi a maior dos últimos 90 anos. O relatório do IPCC aí demonstrou que nós vamos ter, em média, aí um aumento de 1 a 2 graus nos próximos 15, 20 anos. Então, a gente tem que estar preparado com estratégias de mitigação. E quando você fala de seca, você tem que pensar antes. E são várias estratégias, né? Não é só a variedade tolerante à seca. Você tem que trabalhar com manejo do solo, né? Trabalhar com plantio direto, para ter cobertura de solo, aumentar a matéria orgânica e assim preservar a água, o zoneamento. E aí vem a parte da genética, né? Você trouxe alguns números aí, eles são um pouquinho até mais elevados. A Embrapa está finalizando uma publicação agora mostrando o quanto toda a região sul aqui do Brasil, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina perderam, ou seja, deixaram de colher em soja nessa última safra, né? E são valores assim estimados assim, em mais de 20 bilhões de reais de grão que deixaram de ser colhidos, né? E uma das estratégias, como tu falou, é o desenvolvimento de variedades tolerantes à seca. E aí nós trabalhamos em várias frentes, né? Na genética clássica, no melhoramento clássico, onde você olha dentro do pool genético da soja, e a Embrapa Soja aqui possui o maior banco de germoplasma das Américas de soja, né? O terceiro maior do mundo. Nós temos mais de 60 mil tipos de soja que nós usamos aqui no nosso programa de melhoramento. Então é olhar dentro desses materiais os que têm características de tolerância seca e introduzir isso através do melhoramento clássico. Isso leva em torno aí de uns 10, 15, 20 anos, depende de como você faz o trabalho. Mas com a evolução das técnicas de biotecnologia, você pode fazer isso mais rápido, usando as técnicas de seleção assistida, né? Então você usa marcadores moleculares para identificar mais rapidamente esses genes. E, inclusive, identificando esses genes, você pode partir para duas outras grandes estratégias que nós estamos utilizando aqui, que é a transgenia, né, e a edição gênica. No caso da transgenia, nós temos um projeto aqui, que são mais de 15 anos de projeto, um projeto, inclusive, em parceria com o governo japonês, onde nós identificamos genes que conferem tolerância à seca em outras espécies de plantas e estamos transferindo esses genes, na verdade, já transferimos esses genes para a soja, com resultados muito bons, na verdade excelentes. Eles foram introduzidos nas melhores variedades da Embrapa, adaptadas às diferentes regiões do Brasil, né? E só que são plantas transgênicas, né? Transgênicas, porque esses genes vieram de outras espécies de plantas, mas que conferem uma tolerância muito boa, ou seja, quando você tem o efeito da seca, no caso da soja, uma das principais coisas que acontece é o abortamento de flores, legumes, né, e grãos. Então, se você conseguir reter isso por um período maior e torcer que venha uma chuva, porque nós não estamos aqui compactos, né? Nenhuma planta vai sobreviver sem água. Então, você consegue alongar um pouco esse período de falta de água e torcer que venha uma chuva e você não tenha tantas perdas, né? Paraná, Rio Grande do Sul, aqui perderam em torno de 50% da sua produtividade na safra passada. Se a gente conseguir reduzir isso para 20, 30, 10%, né, já é um grande ganho, né? Então, a transgenia é uma das estratégias. O problema é que a polêmica em cima dos transgênicos se tornou muito caro colocar no mercado uma commodity como a soja.
porque você tem que usar a regra de biossegurança dos países que você está exportando essa soja. Então você tem que ir lá na China, tem que ir na Europa, no Oriente Médio, e cada país, por causa da polêmica, né, uma polêmica, na verdade, infundada em cima dos transgênicos, a gente vê hoje que é uma grande tecnologia, mas tornou muito caro. Por isso que a partir de agora, já faz aí uns 3, 4 anos, a Embrapa está usando todo o conhecimento que desenvolveu através da transgenia, ver como esses genes que conferem tolerância à seca funcionam, vindo de outras plantas, e nós estamos usando uma técnica bastante recente chamada edição gênica, onde você não precisa mais o transgênico, trazer um gene de uma outra espécie. Nós olhamos os genes da própria soja, olhamos os genes em outras espécies e manipulamos com a técnica CRISPR, que é essa técnica bastante agora conhecida, né, que está na mídia, edição gênica, e nós alteramos o DNA da soja pontualmente, usando todo o conhecimento genético que nós temos das variedades, e tentamos fazer elas mais adaptadas a essas condições de seca. Qual é a grande diferença, então, do transgênico, né, para as plantas editadas? É que você não precisa trazer um gene de outra espécie. E o que tem acontecido no Brasil, no mundo, né, na China, na Europa, né, nos Estados Unidos, aqui na Argentina, que os países criaram legislações que estão muito harmonizadas e alinhadas, né, e analisam caso a caso. E quando você introduz uma mutação por edição gênica, né, para fazer uma planta tolerante à seca, muitas vezes imitando o que a natureza já faz, essas plantas têm sido consideradas como não transgênicas. E aí o custo para você colocar no mercado, né, fica bastante reduzido. Né? E o importante é sempre dizer que a biossegurança fica preservada. Então a Embrapa, não só a Embrapa Soja especificamente trabalhando com soja, mas nós temos outras unidades trabalhando com outras espécies usando essas tecnologias. E a gente espera aí estar levando em breve para o mercado esses materiais. A transgenia é como montar um quebra-cabeça, né? Você pega parte de genes de diversas plantas para montar aquilo ali, chegar num resultado que você deseja no final, que no caso do estudo da Embrapa, desenvolveu uma cultivar mais resistente à seca, né? Bom, isso, como é que está o passo desse estudo, quanto tempo leva para a gente chegar num resultado final e quando que isso vai estar de fato nas mãos dos produtores? Boa pergunta, Felipe. As plantas transgênicas que nós desenvolvemos, elas já estão nas melhores variedades da Embrapa. Nós estamos testando agora em várias regiões do Brasil. A dificuldade nesse caso é que são plantas transgênicas, como eu expliquei, né? Então nós teremos que ter autorização da CTN-Bio aqui no Brasil, né? Nós teremos que ter autorização dos países importadores, então é a China, a Europa, então nós vamos ter que seguir essas regulamentações. E para fazer todo esse processo, o que nós da Embrapa buscamos foi uma parceria com o setor privado. Então, essa parceria está em andamento e a gente espera aí, a gente vem discutindo, que a gente entre com esses processos em breve aqui no Brasil e aí logo em seguida nos outros países. Né? Com relação à edição gênica, nós já estamos com plantas editadas para tolerância seca. A gente sabe que essas plantas a gente conseguiu fazer as modificações que a gente queria. Nós não sabemos ainda se essas plantas estão tendo o que a gente diz, né, que é o fenótipo, ou seja, a característica de tolerância seca. Para saber isso, a gente precisa testar elas. Como é uma técnica muito recente, nós recém obtivemos as primeiras plantas, nós estamos agora consultando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para avaliar essas mudanças que nós fizemos, para eles considerarem se essas plantas serão consideradas, né, como transgênicas ou não. Se forem consideradas como não transgênicas, isso facilita muito todos os testes que nós estaremos fazendo a nível de Brasil. Né? A gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida. A gente consegue introduzir essas plantas no nosso programa de melhoramento de uma maneira muito mais eficiente. E uma estratégia que nós fizemos para acelerar esse processo foi pegar a melhor variedade, a mais produtiva da Embrapa e fazer essa edição gênica nesse material. Então, vamos dizer que se a CTN-Bio disser que essa planta não é transgênica, foi uma edição, uma modificação que a gente fez, que muitas vezes imita o que a natureza faz, né, mutações pontuais, só que causadas agora com essa técnica chamada CRISPR,
Isso facilita muito o processo. Então, a chance de você ter isso em 1, 2, 3 anos no mercado é muito grande. Mas, de novo, nós estamos exatamente nesse processo, submetendo a CTN-Bio, e aí esse CTN-Bio disser que não é transgênico vai facilitar muito para nós testar no campo para ver se nós obtivemos o efeito que nós queremos. Qual é o efeito? Nós focamos em alguns genes que estão envolvidos assim, em reduzir o aborto da flor, o aborto do legume, ao aborto do grão. Né? Então, você tem materiais que com 5, 6, 10 dias sem água, sem chuva, sem água no sol, começam a abortar esses legumes, né? E aí a produtividade cai. O que a gente quer é que esse legume fique na planta ali mais 15, 20 dias, e aí torcer que venha uma chuva. E como eu brinquei, né, nós não estamos desenvolvendo um cactus que produz soja. Né? As plantas precisam de água, o que a gente quer é aumentar a chance de vir uma precipitação e as perdas serem muito menores das que a gente viu, por exemplo, nessa safra passada. Então, a ideia da Embrapa, pelo que eu entendi que você está falando agora, é criar uma variedade que possa suportar esse período de estiagem para que, caso o produtor enfrente essa mudança climática, esse período de estiagem mais longo ou mais curto, que a planta seja forte o suficiente para que ela possa continuar a produzir e dar bons resultados no final da colheita da safra. Exatamente, Felipe. Quando você trabalha com seca, é uma característica extremamente complexa. Por exemplo, resistência a herbicida, ou tolerância a uma doença, tolerância ao ataque de insetos. É uma característica extremamente complexa. E a seca, o efeito dela depende muito quando e como ela acontece. Se você tiver seca no período vegetativo da soja, é uma coisa. Se você tiver a seca no período reprodutivo, quando ela está formando os grãos, aí as perdas normalmente são maiores. Você ter uma seca de um dia, de uma semana é uma coisa, uma seca de quase 3 meses, como nós tivemos agora, é completamente diferente. Né? A gente nunca pode esquecer, a gente está trabalhando a nível da genética da planta, fazer que a planta consiga suportar mais. Mas a gente tem que trabalhar com várias estratégias, como eu falei no início. Você tem que ter um bom manejo do seu solo, um bom manejo da sua cultura. E a gente viu aqui na seca que passou agora na safra passada, os produtores que usaram plantio direto, que tinham lá mais de 4, 5, 6 anos de plantio direto, tiveram muito menos perdas dos produtores que não usavam plantio direto, ou faziam plantio direto de forma errada. Nós também observamos que os produtores estavam plantando fora do zoneamento agrícola, foram os que tiveram as maiores perdas. Então, você tem que utilizar várias ferramentas para mitigar os efeitos da seca. Irrigação, claro, né, se você tiver essa ferramenta, é muito interessante. É uma ferramenta muito cara. Né, tem toda uma questão ambiental envolvida nisso. Né, e quando você olha a cultura da soja, que nós plantamos 40 milhões de hectares na safra passada, é inviável. As áreas irrigadas de soja hoje no Brasil está em torno aí de menos de 2, 3%, né, então desse percentual aí, né? Então, a irrigação é praticamente muito pouco utilizada na cultura da soja. Então, você tem que trabalhar com essas outras ferramentas. O manejo da sua lavoura, várias estratégias, né? Rotação de culturas, usar cobertura, espécies vegetais que cubram o solo, né? Entre safra e preservem a água, né? O plantio direto, como eu falei, usar variedades que têm um sistema radicular bastante agressivo. São várias estratégias de manejo e na parte de genética, como a gente estava comentando. 95% ou mais, me corrija se eu estiver errado, Alexandre, do plantio da soja aqui é no sistema sequeiro, né? Então o produtor já está acostumado a enfrentar na verdade não é enfrentar, mas diminuir o uso da água ou requerer menos água no seu plantio, né? Bom, no aumento da colheita, da safra, quem sai ganhando também, além do produtor, claro, mas outras cadeias ganham também, né, com o aumento dessa safra. No exemplo dos produtores de proteínas animais, né, já que há um aumento na oferta do grão, outras cadeias também acabam se beneficiando desse ganho, né? Sem dúvida, Felipe. As pessoas às vezes nos perguntam para que precisa plantar tanta soja, né? As pessoas não sabem
que a principal fonte de proteína barata do planeta é a cultura da soja, né? 90% da soja do planeta vem aqui das Américas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Paraguai, né? E é através dessa proteína barata que a gente consegue produzir a proteína de qualidade, que é a carne de frango, a carne de suíno, é o queijo, é o leite, é os ovos. E por causa dessa abundância de proteína barata que a soja dá, e complementa a ração junto com o milho, né, nós conseguimos ter esses produtos, essa proteína de qualidade, não só para o nosso país, mas para o mundo todo, né? O Brasil alimenta aí mais de 1 bilhão de pessoas no planeta com a sua agricultura, nós conseguimos ter esses alimentos a preços acessíveis, né? Se nós não tivéssemos a abundância da proteína barata que vem da soja, nós teremos os alimentos muito mais caros no mundo como um todo, né? Então é importante a gente lembrar isso. É importante lembrar também que a agricultura brasileira, no caso aí da cultura da soja, mas as outras culturas, são sistemas altamente sustentáveis. O plantio direto preserva não só água no solo, mas nutrientes, preserva a fauna e flora, né? Sequestra carbono, os maiores sequestradores de carbono é a agricultura, né? Porque você faz a fotossíntese através das plantas, né? Transforma aquilo em alimentos e aquela palhada, o talo, a folha que não é utilizada, ela vai para o solo no sistema de plantio direto e passa a ser incorporado. Você tira o CO2 da atmosfera e incorpora no solo, né? Se você olhar os dados da Embrapa, os sistemas de produção de plantio direto no Brasil, dependendo como eles são feitos, você consegue sequestrar aí 3, 4, 5 toneladas de CO2 equivalente, né, no solo. Outra coisa que a cultura da soja faz, e faz muito bem, e muitos poucos países fazem no mundo, é a fixação biológica de nitrogênio em larga escala, né? Na soja, nós não usamos nitrogênio químico, nós usamos nitrogênio da fixação biológica de uma bactéria que pega o nitrogênio do ar, né? A planta pega esse nitrogênio para fazer a proteína, a planta faz fotossíntese e dá açúcares para a bactéria, é uma simbiose. Ao usar essa técnica, né, nós não usamos nitrogênio de base fóssil. E no ano passado, que o Brasil plantou 40 milhões de hectares, nós deixamos de botar na atmosfera mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente, só por usar essa tecnologia. Então a gente tem que mostrar isso, né, que além de produzir alimentos, produzir proteína barata, né, a gente está ajudando a sustentabilidade do planeta, né? Muitas vezes diz que a agricultura brasileira é um problema, não. A agricultura brasileira é parte da solução das mudanças climáticas no planeta, né? Nenhum país consegue, como nós, ter até quase 3 safras no mesmo local, cobertura vegetal, plantas fazendo fotossíntese, produzindo alimentos, tirando CO2 do ar. Alexandre, e em relação aos aspectos regulatórios, ainda há barreiras em relação aos alimentos transgênicos aqui no Brasil? Olha, Felipe, eu estou na chefia da Embrapa Soja, mas eu estou com 33 anos de Embrapa e 30 anos de pesquisa que eu trabalhei foram justamente nessa área de biotecnologia. Participei bastante desse debate sobre os transgênicos, né? Infelizmente, fez uma polêmica em cima dos transgênicos, né, quando eles entraram na agricultura, porque antes de entrar na agricultura, a transgenia já estava entre nós, nas vacinas, insulina, produtos industriais como sabão em pó, todos esses usam substâncias transgênicas, né? Quando entrou na agricultura se criou essa polêmica, infelizmente elevou o custo, né? Tudo bem que era uma tecnologia nova, a gente realmente tem que ter cuidado, mas foi uma polêmica exagerada em cima dos transgênicos na agricultura, o que limitou aí poucas empresas podendo desenvolver essa tecnologia para a agricultura, né? E especialmente em commodities, na verdade somente você tem transgênicos em commodities, né? Cada país criou uma regra que realmente dificultou. Só um número para vocês saberem, se estima que para botar uma commodity como a soja transgênica no mercado, custa em torno aí de mais de 100 milhões de dólares. Você tem que seguir a regra de cada país. Então, eu fui membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, por 3 mandatos, né, então, foram quase aí 18 anos, a gente acompanha isso de perto. Só que a tecnologia não para, a evolução tecnológica não para. E surgiu essa técnica chamada edição gênica, onde você não precisa mais trazer um gene de outra espécie, você manipula o DNA da sua própria espécie. Tá? A tecnologia CRISPR, né, ela surgiu ali em meados de 2011, e o seu boom está se dando agora, né? Inclusive as desenvolvedoras dessa tecnologia ganharam o prêmio Nobel o ano passado.
Então, é uma tecnologia extremamente revolucionária que facilita muito os programas de melhoramento, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu falei que a Embrapa Soja tem 60 mil tipos de soja, né? Então, você tem uma soja que ela feia, você quase olha assim, não identifica como soja, mas é uma planta de soja, né, que veio lá da China, por exemplo, com um gene ali de resistência a uma doença na soja. E eu tenho uma variedade altamente produtiva. Eu teria que cruzar esses dois tipos de soja até chegar lá no final e ter a variedade produtiva com esse gene de resistência à doença. Isso demora anos. Normalmente você chega lá no final e você arrasta outros genes junto que você, né, que não tem aquela produtividade que tinha antes. Com a edição gênica eu consigo pontualmente pegar aquela sequência de DNA daquela variedade que é feia, que não produz quase nada, mas tem aquele gene de resistência à doença, e eu pontualmente transfiro para a minha variedade mais produtiva. Você ganha anos nisso, aumenta a eficiência. E o ponto que eu estou falando aqui, você viu, eu dei o exemplo que eu peguei de soja e coloquei em soja. Ou seja, eu poderia ter feito por cruzamento, só que eu usei o conhecimento científico, as sequências de DNA dessas duas sojas, né? Essa técnica de precisão, né, de transferência de genes que é CRISPR, e transferir. Então, o que o mundo discutiu e está discutindo é por que eu vou considerar isso transgênico e ter todo esse custo, né, uma vez que são coisas que a própria natureza já faz, só que o humano agora está fazendo com mais precisão. Então, a maioria dos países fez uma legislação que analisa caso a caso, ou seja, é importante dizer isso, a biossegurança está preservada. Quando você faz uma edição gênica, eu dei nosso exemplo aqui de soja, você vai lá na CTNBio e pergunta, CTNBio, são lá 27 cientistas, né, todos com doutorado nessa área de biossegurança, de biotecnologia, de sustentabilidade, que analisam a segurança disso e dizem, não, isso aí, essa mutação que você fez com a técnica CRISPR, isso aí podia ter acontecido na natureza, então vamos considerar como não transgênico, como a maioria dos países tem considerado. Na Europa, isso ainda está em debate, mas há uma pressão muito grande da academia, né, de mudar a legislação na Europa. A China já se posicionou igual ao Brasil, igual à Argentina, Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai. Todos os países eu estou citando um a um, porque todos eles têm legislações específicas, né, para as técnicas de edição gênica que são muito parecidas entre elas, que analisam caso a caso, e quando você tem uma mutação como essa que eu dei como exemplo aqui, normalmente é considerado como não transgênico, né? E isso a gente está vendo uma coisa bastante interessante que está acontecendo, né? Nós estamos vendo uma democratização do uso da biotecnologia na agricultura. Estão abrindo várias empresas na Argentina, no Brasil a gente está começando a ver isso, nos Estados Unidos já estava acontecendo, no Canadá. Então você tem mais pequenas e médias empresas trazendo soluções, trazendo tecnologia, agregando valor. Quando você tem mais players, né, no mercado, mais empresas participando, diferente dos transgênicos, tem só 4, 5 empresas, a tendência é que o custo dessas tecnologias baixe para o produtor. E uma coisa muito importante, viu, Felipe, de dizer, é que a gente fala muito da transformação digital na agricultura, né? Essa semana mesmo eu estava participando de um evento chamado Agrodigital, né? Então, a gente vê muito do drone, do aplicativo, do algoritmo, né? Que é importante, o Brasil tem que investir nisso, né? Mas na parte de genética você tem pouco investimento, né? Até porque o tempo útil, assim, a vida útil de uma startup para desenvolver um produto, né, na startups da área digital é 2, 3 anos. Já na de genética é 3, 4, 6 anos. Então, o investidor brasileiro, o empresariado brasileiro do agronegócio tem que entender isso também. Tá? Agora, a hora de investir agora. Essas tecnologias estão vindo agora, né? Então, é importante a gente gerar know-how nacional, né? Usar esses jovens brilhantes que nós formamos nas nossas universidades para formar aí as startups aí que, se Deus quiser, viram unicórnios aí na área de genética, né? Na genética do agronegócio brasileiro. A gente não pode esquecer que a genética é a base do nosso agronegócio, seja na genética de plantas, seja na genética de animais, seja na genética de micro-organismos. E essa revolução na genética está passando meio silenciosa no Brasil, diferente da revolução digital. Então, eu aproveito aqui o teu programa aqui para chamar a atenção nisso, que os empresários aí têm que
estar de olho e fazer parcerias público-privadas conosco da Embrapa, com as universidades, para desenvolver produtos aqui no Brasil. Joia, joia, Alexandre. Olha só, então quer dizer que essa edição genética, ela traz benefícios por ter uma menor burocracia, né, nessa legislação dos países, tantas legislações diferentes a cada país, né, muda o país, muda a legislação. Você acha que essa edição genética, então, tem essa vantagem sobre a transgenia? Eu acho que o futuro vai ser, então, a edição genética, ou ainda precisa misturar genes de plantas diferentes para conseguir o resultado esperado, né, nas pesquisas? Olha, a transgenia vai continuar sendo uma ferramenta importante, tem coisas que a gente não consegue ainda fazer com edição gênica, né? Por exemplo, no caso da transgenia, como eu te falei, vai continuar sendo uma ferramenta importante. A gente só viabilizou o plantio direto em larga escala no Brasil. Hoje o Brasil é o país que mais faz plantio direto. Eu falei dos benefícios, né? Sequestro de carbono, preservar a água, né? Porque nós tínhamos as plantas resistentes a herbicidas, tá? As plantas resistentes a insetos, as plantas BT transgênicas, né? Que são genes de bactérias. Na soja, no milho, no algodão, né? Nós tivemos uma redução tremenda. Até estava vendo os resultados que vão ser publicados agora, a redução da aplicação de inseticidas no Brasil, né? Você tem uma redução do impacto ambiental, reduz as intoxicações agudas que acontecem com pessoas que manipulam esses produtos na agricultura. Você reduz o próprio carbon footprint, né? As emissões de gás de efeito estufa, porque quando você reduz a aplicação de inseticida, você entra menos na lavoura. É menos diesel que você consome e menos emissões. Você não precisou produzir aquele produto, né, aquele herbicida, aquele inseticida, aquele fungicida. Então, você também reduz as emissões. Tá? Então, a transgenia vai, sim, continuar sendo uma ferramenta muito importante. Então, vindo tecnologias aí que estão no pipeline para a transgenia, muito importantes e estratégicas. Só que, infelizmente, como eu falei, por causa dessa polêmica toda, isso ficou na mão aí de 4, 5 empresas. O que está sendo diferente com a edição gênica, né? Você tem permitido aí, como eu comentei, mais players e você tem vindo com soluções muito interessantes, mesmo características de resistência a herbicida, características de resistência a insetos. A gente tem que ver como é que isso realmente vai se comportar. Mas estão vindo essas soluções também através da edição gênica. Mas hoje a transgenia ainda é uma ferramenta importante, vai continuar sendo, mas existe todo um mundo que está vindo aí com a edição gênica, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Não adianta nós termos assim espaço, né? Áreas, clima, gente competente, né? Tem que ter investimento. Tem que ter investimento também para nós desenvolver aqui as nossas tecnologias. Perfeito, Alexandre. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente chega ao fim do programa. Teria assunto aí para a gente conversar, acho que mais meia hora, mas a gente com certeza marca um próximo encontro para a gente ainda tratar sobre esse assunto de soja, que tem muita coisa para a gente falar, né? E eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa de hoje, muito esclarecedor essa questão da transgenia, da edição genética, dessas ferramentas que a Embrapa utiliza para desenvolver aí uma genética melhor, de produtos melhores para ofertar para os produtores e que isso chegue para os consumidores finais. Alexandre, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Felipe. Foi uma satisfação para nós estar aqui. Sempre que precisar, nos chame. A gente está à disposição. Nosso programa fica por aqui e para você que acompanhou hoje, não percam o próximo programa Mundo Soja. Até lá!